Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel Dias. Bom, todos os meus vídeos foram de revisão da prova, né? Foi um de função horária, do movimento retilíneo uniforme, MRU, e o outro de aceleração média. No de hoje a gente vai dar continuidade à matéria, tá? Sei lá, no livro, ainda no módulo 2, tá? Vou botar aqui. Movimento retilíneo uniformemente variado. Foi a página 208, tá? Página 208 do módulo 2. Tá? Passou, subiu, pronto, voltou. Deixa eu explicar lá o que é o movimento retilíneo uniformemente variado, aí depois a gente vai vendo no texto. Tá? Bom, vamos relembrar um pouquinho do movimento retilíneo uniforme, tá? Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente viu tempinho atrás, lá, movimento retilíneo, né? Percorrendo em linha reta, né? Trajetória em linha reta, e uniforme, velocidade constante, né? Mantinha a mesma velocidade, uniforme. Uniforme quer dizer que é algo padronizado, é algo constante. Então, no uniformemente variado, aqui, retilíneo, tá? Movimento retilíneo, então, mesma coisa, trajetória em linha reta, e uniformemente variado é que a velocidade varia de maneira constante. Então, o que isso quer dizer? Que aqui no uniformemente variado, a aceleração é constante, né? A gente começou a falar de aceleração, que a aceleração é quanto a velocidade varia por segundo. Então, ele está variando uniformemente. Então, a cada segundo, a velocidade vai variar um determinado valor, né? Dependendo da aceleração. Tá? E a gente vai ver aqui nos exemplos. Deixa eu dar mais um zoom aqui para poder enxergar o velocímetro. Vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. A situação abaixo representa um veículo que, partindo do repouso, desloca-se de uma posição S1, que é S1, até outra posição S4. Em uma trajetória retilínea, com aceleração constante. Trajetória retilínea e aceleração constante. Por isso que ele varia uniformemente. Então, vamos lá. Posição S1. Tempo. Se T representa o tempo, 0. A velocidade, e no velocímetro, 0 km por hora. Deixa eu dar só uma olhada aqui no tempo. Tá em minuto. Tá? Eu já dei essa aí em sala de aula. Acho que lá na aula eu falei que era segundo, depois que eu vi que eu tinha feito a conta errada. Mas é em minuto aqui o tempo. Vamos lá. Posição 2. Passaram-se 1 minuto, tá? Para a posição 1 e a 2, ó. 1 minutinho que tá marcando aqui no relógio. E a velocidade foi para 40 km por hora. Passaram-se 1 minuto. Posição 3. Tempo 3, 2, né? E velocidade 80. Posição 4. Tempo 3, né? Passaram-se 1 minuto. E velocidade 120 km por hora. Aí aqui na 3, né, se está resolvido, aí no livro de vocês, qual a aceleração média desse veículo em metros por segundo ao quadrado no trecho de S1 até S2. Então, é aqui, no primeiro trecho, do S1 até o S2. Então, vamos lá, né? A aceleração média é a variação da velocidade, né, o ΔV, dividido pelo ΔF. Então, aqui, o livro também faz, eu falo para vocês, né, problemas de física, sempre recomendo botar aqui os dados do problema. O que o problema deu. Então, vamos lá. Na posição 1, que é a posição inicial. Velocidade 0,
tempo 0. Velocidade final, que é a posição 2, 40, e tempo final, também é a posição 2, 1 minuto. 40 em km por hora. Ele pede aceleração em metros por segundo ao quadrado, então a gente vai ter que converter de quilômetros por hora para metros por segundo e de minuto para segundo. Aqui que o livro faz, né? 40 km por hora, né? É igual a 11,1 metros por segundo, né? Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E o tempo final, 1 minuto, né? É a mesma coisa que 60 segundos. O inicial é 0, então fica 0 mesmo. Então, a aceleração média, ó, ΔV por ΔT, VF menos VI, dividido por TF menos TI. 11,1 menos 0 é 11,1, 60 menos 0 é 60, e essa divisão aqui dá 0,18 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui no 4 e no 5, tá? Vocês podem... O 4 é a conta, tá? 4 é calcula a aceleração média em metros por segundo para os seguintes trechos da situação acima. Do S2 até o S3 e do S3 até o S4. Vocês vão achar 0,18, né? O que deu? Isso. 0,18 nesses dois trechos. Do 2 até o 3 e do 3 até o 4. Tá? A conta vai ser bem o mesmo esquema aqui. Tá? VF menos VI, TF menos TI. E no final vai dar 11,1 dividido por 60. Tá? Vocês vão ter que achar 0,18. Tentem fazer aí no caderno de vocês, ou se dá algum espaço aí no livro, se vocês acharem que dá para fazer, vão ter que achar 0,18. E na 5, né, o que pode ser observado em relação à aceleração média nos 3 trechos analisados, né? Que a aceleração média vai ser igual nos 3 trechos, né? E o que isso quer dizer? Aceleração média igual nos 3 trechos, que o movimento aqui do automóvel, né, do carro, é uniformemente variado. Opa, voltei. Pronto. É que tá com zoom, então qualquer mexidinha a mais aqui no mouse muda a página. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Pronto. Nota que a cada intervalo de tempo de 1 minuto, a velocidade do carro variou 40 km por hora, o que corresponde a uma aceleração média de 0,18 metros por segundo ao quadrado. Como a aceleração do carro é constante, sua aceleração média é igual à aceleração instantânea. Quando isso ocorre, o movimento é chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Uniformemente variado, aceleração constante. Passei de novo. Vamos lá. Aí aqui tem um gráfico aqui embaixo da velocidade em função do tempo. Aí aqui tem 2 tipos de movimento: o retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado. Tá? Aí a velocidade está aqui na vertical, né, em quilômetros por hora, e o tempo está aqui na horizontal, em minutos. Aí divide em 3 trechos. Ó. O trecho A, que é essa reta aqui subindo. O trecho B, que é essa reta aqui deitada, né, na horizontal. E o trecho C é essa reta aqui descendo, né? Tomando como referência, né, que o movimento está vindo a partir do zero e indo para a direita. Então, vamos analisar aqui cada trecho, o que o livro fala. Trecho A. Nesse trecho, o automóvel teve uma aceleração constante, indicando que fez um movimento retilíneo uniformemente variado. Além disso, é possível observar que os valores da velocidade aumentaram, ou seja, o automóvel fez um movimento
acelerado, né? Velocidade. Aceleração é a variação da velocidade, né? Essa variação pode ser tanto para aumentar a velocidade, quanto para diminuir a velocidade. Quando ela está aumentando, o movimento é chamado de movimento acelerado. Tá? Aqui no trecho B, ó, observe aqui, ó, de 20 minutos até 40 minutos, a velocidade permaneceu constante, ó, 80 km por hora. 80 km aqui no 20, 80 km no 25, 80 km no 30, 80 km no 35, 80 km no 40. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Tá aqui, ó. O automóvel não teve aceleração e por isso não teve alteração em sua velocidade. E aqui no trecho C, a velocidade foi diminuindo, né? Estava no 80, 60, 40, 20 e o carro parou aqui no 60. Nesse trecho, o automóvel teve uma desaceleração constante, indicando que fez um movimento retilíneo uniformemente variado, né? De novo, a aceleração aqui, ó, foi constante, né? A cada 5 minutos, né? A velocidade diminuiu 20 km por hora. E quando a aceleração diminui a velocidade, né? Faz uma aceleração para diminuir a velocidade, o movimento é chamado de movimento retardado, tá? Que vocês podem ler, tá falando do Galileu, tá? Dos experimentos e aceleração da gravidade. Isso aqui a gente vai ver mais no módulo 3, a gente começar a falar de forças, tá? Leis de Newton, a gente vai trabalhar bastante com a força-peso e aceleração da gravidade. Tá aqui, o valor dela, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente vai falar de queda livre. Acho que eu vou dar queda livre para vocês até antes de falar sobre leis de Newton. Vou ver como for ficar melhor. Porque ano passado eu dei depois, eu dei no final do ano. Mas talvez acho que eu consiga dar antes. Aqui está falando sobre velocidade no trânsito, né? Vocês podem ler aí, isso é informativo. E vamos lá para esses exercícios aqui. Para a gente fechar esse módulo 2. Observe a ilustração abaixo e responda as questões no seu caderno. Vou voltar o zoom aqui. Vamos lá. Observe a ilustração abaixo, essa que eu já falei. Letra A. Qual foi a aceleração média do automóvel no trecho S1 até S2? Vamos lá. Trecho S1, o carro está parado. Velocímetro no zero, tempo no zero. No S2, posição 2, velocímetro está aqui no 120 e o tempo está 1 hora. O tempo agora aqui está passando em hora, tá? Lá no exemplo da página anterior estava em minutos, aqui está em horas. O exercício, tá? O exercício deixou colocar a unidade de aceleração quilômetros por hora ao quadrado, tá? Até aqui na resposta aqui do meu livro. Essa unidade não é a usual. A unidade usual é metros por segundo ao quadrado, mas como o livro deu a resposta nessa unidade, vamos respeitar. E é até mais fácil fazer a conta, tá? Nosso velocímetro já está em quilômetros por hora, nosso tempo já está em hora, então é só calcular a aceleração média. VF menos VI, 120, né? 120 menos 0, 120. Dividido por ΔT, né? TF menos TI. TF é 1 hora, TI é 0. Então dá 1.
120 dividido por 1 dá 120 km por hora ao quadrado. Na B, está perguntando a desaceleração, né? Foi uma aceleração. Isso aqui vai dar até resposta com sinal negativo. Sair mais uma vez, a gente lembra lá do vetor, né? Vetor velocidade está vindo para cá, para a direita, né? Sentido do movimento do automóvel. E para o carro diminuir a velocidade, né? A aceleração agora tem que estar no sentido oposto da velocidade, para a esquerda. E a gente, quando estudou o vetor, viu que o sinal ali de uma grandeza vetorial, né? O que define o sinal de positivo ou negativo é o sentido. Como a aceleração agora vai estar no sentido ao contrário, por isso que a resposta deu aqui negativa. Tá? Se a gente fosse fazer um vetor aceleração aqui, essa desaceleração, ele já está apontando para cá, para a esquerda. Tá bom? Mas aí também vai achar na conta. Ó. O velocímetro está em 7,20. Inicial. O final está aqui no... Meu Deus. Não dá para enxergar direito. Dá mais um aqui. 70. Isso, está entre 60 e 80. Está no 70. Então, vai ser inicial, final 70 menos 120. Tá? Velocidade. Delta V. Vai ser 70, que é a velocidade final, menos 120, que é a velocidade inicial. Isso. Dividido por TF menos TI. TF é 2, TI é 1, vai dar 1. Então, 70 menos 120 é igual a menos 50. Por isso que a resposta é menos 50 km por hora ao quadrado. Aqui na C, né, está perguntando no trecho S1 até S2 que tipo de movimento o automóvel fez. Né? Ele fez um movimento uniformemente variado, né? Variou sua velocidade com aceleração constante, né? Aqui a gente não dá nem para comparar. Aqui o livro está falando de aceleração constante, né? De movimento uniformemente variado. Mas a gente não tem nem como comparar aqui, né? Porque só deu um trecho. Só deu um trecho só. A gente não tem outros trechos para verificar se a velocidade foi igual nos outros trechos. Porque aqui no 2, no 3, já está fazendo uma aceleração no sentido ao contrário, já está desacelerando. A gente não tem nem outros trechos com movimento acelerado para comparar se o movimento é mesmo uniformemente variado. A gente só calculou a aceleração média aqui do trecho 1 e 2, né? Mas, vamos supor, né? Vamos seguir aqui o nosso livro e colocar que o movimento foi uniformemente variado, acelerado, tá? Pois a velocidade aumentou, né, durante o trajeto. E aqui no D, né, tá de mesma coisa, né? Qual foi o tipo de movimento? De novo, a gente só tem esse trecho, né? Para comparar se ele está lá pisando no freio de maneira constante. Se ele foi dando uma pisadinha devagar e depois, em determinado momento, ele deu um pisão. A gente só tem esse trecho para comparar, né? E durante 1 hora, né? Mesmo assim, mas vamos seguir o baile aqui, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado, retardado, né? A velocidade diminuiu. E aqui ainda fala, né? Aceleração ao contrário do movimento, né? Movimento para lá, aceleração para cá. E aqui a 2 é gráfico, tá?
Os valores da velocidade desenvolvida por um veículo em um trecho retilíneo de uma rodovia estão apresentados no gráfico abaixo. Mesma coisa, tá? Velocidade por tempo, só que agora a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo, tá? Na outra página estava quilômetros por hora em minutos. Aí, letra A. Em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Velocidade constante foi a partir daqui, ó. Do 15, tá? 15 segundos, velocidade 15 metros por segundo. Continuou com essa mesma velocidade no 20, no 25, no 30, no 35 e no 40. Então, o trecho entre 15 segundos e 40 segundos foi um trecho de movimento retilíneo uniforme, né? A velocidade se manteve em 15 metros por segundo. Letra B. Calcule a aceleração do veículo nos intervalos em que ele desenvolveu um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, foi aqui nesse trecho, ó, do 0 até o 15, tá? A cada 5 segundos, a velocidade dele variava 5 metros por segundo. Começou no 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15. Viu? Então, fazendo aqui o cálculo, né? Inicial é tudo 0. Então, vai ser 15, que é a velocidade final, dividido por 15, que é o tempo final. Perdão. 15 velocidade final, né? 15 metros por segundo. E 15 segundos tempo final. 15 dividido por 15 dá 1. Então, no trecho entre 0 segundo e 15 segundos, aceleração média foi de 1 metro por segundo ao quadrado. E aqui nesse trecho, né, de 40 até os 60 segundos, ele teve um aumento de velocidade, né, não foi tão acentuado como aqui, nesse primeiro trecho, né, que já foi menorzinho. Que não dá nem para ver direito, né, qual foi a velocidade, mas ele demorou 20 segundos para subir de 15 para 20 metros por segundo. Aí a gente faz as contas. Velocidade inicial, 15 metros por segundo. Tempo inicial, 40 segundos. Velocidade final, 20 metros por segundo. Tempo final, 60 segundos. 20 menos 15, que é o nosso ΔV, vai dar 5, dividido por 60 menos 40, que vai dar 20. 5 dividido por 20, vocês podem simplificar, né? Dividido por 5 em cima e embaixo, vai dar 1 quarto, que é igual a 0,25 metros por segundo. E para acabar, na C, determine a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Aí é de tudo, né? É aqui do ponto 0 até aqui no 60 segundos. Nosso inicial vai ser 0, né? Então, a gente vai dividir 20 por 60. 20 por 60, dá para simplificar 1/3, né? Divide por 20 em cima e embaixo, né? 20 dividido por 21, 60 dividido por 23. 1/3 é a mesma coisa que 0,33333333333 e vai embora, né? Da dízima. Aqui só botou 2 casas decimais mesmo, só o 33 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos lá. Então é isso, tá, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Essa aula de ver um pouquinho de movimento retilíneo uniformemente variado. Aí depois a gente vai ver as funções horárias, tá? Do movimento retilíneo uniformemente variadas, que são três funções horárias que a gente vai ver, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.